Livro do profeta Isaías, no capítulo 6, verso de número 1, vai nos dizer assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa encheu-se de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo, ouves de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes. Assim a santa semente será firmeza dela. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías, no capítulo 6, ele tem agora uma visão. Ele tem uma visão do trono de Deus. Ele tem uma visão de Deus assentado no seu trono. Essa palavra ardeu no meu coração ao deitar ontem, lembrando da minha filha Júnia, que ministrou essa palavra com tanta excelência na primeira oportunidade que ela teve nessa casa, aqui na Igreja Metodista Wesleyana. Ela pregou com tanta propriedade sobre isso, e algo que ecoa no meu coração até hoje foi algo que ela falou e que domingo eu usei na palavra. Então desde domingo e desde o dia que ela pregou, eu tenho essa frase: a pessoa que verdadeiramente encontra com Cristo, ela tem que mudar.
Porque se ela não mudou, é porque verdadeiramente ela não teve um encontro genuíno com o Senhor Jesus Cristo. Se você quiser discutir com alguém, discuta com a irmã Júnia. Ela disse, eu só estou plagiando o que ela disse, que está ecoando no meu coração. É por isso, querido, que nós procuramos a ser forjado no fogo do Senhor. Não é fácil. Você pode ter pensado aí, é muito fácil o pastor falar isso, mas não sabe o que eu estou vivendo. Você também não sabe o que eu vivo para pregar esse evangelho. É uma renúncia todo dia tem que ser feita na nossa vida. Isaías teve uma visão de Deus em seu trono. A Bíblia relata aqui para nós a respeito de poucos que tiveram a mesma oportunidade, a mesma visão do trono divino. Posso citar como exemplo aqui Daniel. Você encontra lá em seu livro, no capítulo 7, verso 9, ele tendo também uma visão de Deus assentado no seu trono. Estevão também, ao ser apedrejado ali em Atos capítulo 7, verso 56, ele vai dizer, apressa-te porque eu vejo o meu Senhor, meu Redentor assentado no seu trono. E o que dizer de João, o discípulo amado, lá em Apocalipse capítulo 4, verso 2, que também está vendo o Senhor assentado, está vendo a figura de um Deus Todo-Poderoso. Mas a experiência aqui de Isaías foi, querido, de todas essas que eu citei, referência, de todas essas aqui nos deixou, meu amado, uma grande lição de humildade, uma grande lição de coração contrito, uma grande lição de humildade, de sublime noção de santidade. De todas esse texto, referências que eu te dei, essa aqui nos deixa uma lição mais profunda de como um servo do Senhor deve se portar, de como um servo do Senhor ficará após ter a grande visão do Deus, a qual tem um encontro verdadeiro com Deus que transforma, liberta e quer nos levar para morar junto dele. Sim, querido, nos mostra nesse texto uma sublime lição de uma vida de santidade ao Senhor. Primeiro, o profeta viu o Senhor. Primeira coisa que ele viu foi o Senhor, o tronco. Primeira coisa que ele viu foi o Senhor, o seu trono, os serafins e toda a santidade que envolvia aquele cenário glorioso. Você pode se imaginar vendo isso? De onde, meu amado, se podia ouvir incansavelmente, os céus ecoando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória, como diz aqui, querido, no versículo de número 3 do capítulo 6 de Isaías. Ele ouvia, olha o que está escrito: e clamavam um para os outros. Quem clamava? Os serafins que voavam, com duas asas cobriam seu rosto, com duas asas, querido, cobriam seus pés, e com duas voavam, e um dizia freneticamente um para o outro: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Logo, depois disso, Isaías viu a quem? Isaías viu a quem, querido? A si mesmo. E quantos, meu amado, não entendem
que a visão de ver a Deus não vai mostrar o pecado alheio, não vai mostrar o erro alheio, mas quando o verdadeiro cristão, ele vê o que Isaías está vendo, ele vai perder tempo de olhar a vida de ninguém, ele vai olhar para si mesmo, e isso acontece com Isaías. Ele olha para si mesmo. Quando Jesus, o tronco que Isaías profetiza nesse capítulo, ele está indo agora para o céu. Ele vai dizer: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Eis que vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador, e esse vai vos mostrar a justiça, o juízo e o pecado. No original a palavra ali é expor, e não mostrar, é expor o pecado, é expor o juízo, é expor, querido, o arrependimento. Quando uma mulher, querido, perde um talento dentro de casa, ela, a primeira coisa que ela procura fazer, e nós sabemos que umas coisas que representam o Espírito Santo é o fogo, é a luz. Ela acende ali a sua candeia, que produzia fogo para iluminar o ambiente, e quando ilumina o ambiente, mostra a sujeira que estava a casa dela e não a casa do vizinho. Ou seja, o Espírito Santo, quando desce, querido, ele desce para revelar quem eu sou e não quem as pessoas são. Não os pecados das pessoas, mas os meus pecados. Quando Isaías tem a visão do trono, ele olha, querido, ele viu a si mesmo. Ele teve que entender isso, e você precisa entender isso. Quantas vezes você está no local de culto, ouvindo a palavra está falando contigo, mas você vem ao pensamento, porque essa é a astúcia, o dado inflamado, fulano tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem, não tinha, porque se ele tivesse que estar ali, ele estaria. A mensagem tem sido para você, e você não tem olhado para si, dentro da revelação que Deus tem te dado. Você não tem olhado para você mesmo. Isaías, logo depois a ter essa visão, ele olha para si mesmo. Ele olha para si mesmo. Eu tenho percebido, querido, ao longo da caminhada de tratamento de caráter aqui dentro da Igreja Metodista Wesleyana Atalaia, que quando você confronta uma pessoa, ela, para se autodefender e justificar, ela lança o pecado do outro que se assemelha com ela. Para quê? Para ela dizer que ela não está errada sozinho, para ela entende que tem que tirar o foco dela. E isso traz uma bagunça dentro da casa do Senhor. Por isso, meu amado, quando o seu líder te confrontar, não se justifique jogando o pecado do outro, mas se corrija. Pare com isso. Isaías poderia ter dito, justificado: não, eu habito ali, eu sou assim, porque o povo é assim, assado. Eu não deveria ouvir isso sozinho, o povo tem que ouvir porque eles cometem também. Pare com isso. Pare de lamber suas feridas e deixa ser tratado essas feridas. Deixa ser curado. E quando nós não olhamos para nós, meu amado, quando nós não olhamos para dentro de nós, como Isaías fez, ficamos no mesmo pecado, porque outros pecam, e por que eu não posso? Se outros fazem e não são corrigidos, porque só eu tenho que ser corrigido? Você que tem partido desse pressuposto, tem deixado de viver coisas grandes na sua vida. Após Isaías ver a grande visão, ele olha para si mesmo, contemplando Isaías, esta revelação da glória e majestade do seu Senhor, sentiu-se oprimido.
com senso de pureza e santidade de Deus. Porque quando Deus nos confronta, querido, nós nos sentimos envergonhados, oprimidos pela santidade de Deus, e sabemos como o hino que nós calamos aqui: venho a ti. O que seria de mim sem o Senhor? É como o hino: liberta-me de mim. O mal que eu não quero estou sempre fazendo, mas o bem que eu não quero, o bem que eu quero estou praticando pouco. Quando temos o encontro verdadeiro com o Senhor, a santidade dele nos constrange, o amor dele nos constrange, nos mostra o quanto temos que melhorar, não mostra o quanto o outro tem que melhorar. O encontro verdadeiro que Jacó teve com o Senhor mostrou o quanto ele precisava melhorar e mudar o seu caráter. É por isso que Deus não pergunta qual o nome do irmão que vem contra você, ou qual o nome dos teus filhos, ou qual o nome do tio que te persegue. Deus pergunta a ele: qual é o seu nome? Porque estar na presença de Deus, querido, vai nos fazer, se nós estamos na presença de Deus verdadeiramente, vai nos fazer, querido, olharmos para os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas culpas, e não o defeito alheio. E quantas vezes você está olhando a falha do outro e está escondendo a sua? A minha esposa, ela sempre fala algo, e fala muito sabiamente: aquele que aponta muito o erro do outro é porque esconde coisas graves no seu caráter. Aqueles que falam muito mal do outro, do pecado alheio, é porque tem pecados terríveis dentro da alma. É isso que Jesus tratou na vida do fariseu, dos escribas, que olhavam o pecado de todo mundo, e o sepulcro, a podridão que existia dentro deles, eles não tratavam com ela. E quantos estão assim na casa do Senhor? Oxalá que essa não seja a sua vida. Que ao encontrar com seu Deus, seja em oração, no local de culto, você olha para dentro de você. Quando alguém tem um encontro verdadeiro com Deus, o resultado deve ser um coração contrito e uma atitude humilde. Olhar para Deus deve produzir arrependimento e confissão em nós mesmos. Porque é isso que acontece dentro dessa visão: arrependimento e confissão. Isaías viu o perfeito e então se deu conta da sua imperfeição. Ao ver, querido, perfeito, santo, o nosso Redentor, eu tenho que olhar, querido, e ver as inúmeras imperfeições que tem dentro de mim. Dentro de mim. Isaías, ao ver aquela visão gloriosa, ele vê a imperfeição, as suas imperfeições. Só quando, meu amado, olhamos para o Santo dos Santos, é que enxergamos a nossa real situação. Só quando nós olhamos para o Santo dos Santos verdadeiramente que nós entendemos a nossa real situação. Pecadores que necessitam de um Salvador. Um certo estudioso, abre aspas, disse o seguinte: ele revela-se de maneira poderosa. Quanto mais percebemos nossa necessidade de chegarmos a ele e a sua palavra, mais elevada será a visão que teremos de seu caráter e mais plenamente refletiremos sua imagem. Fecha aspas.
quanto mais nos aproximarmos dele, veremos o seu caráter, que passaremos a ter em nós o seu caráter. Quanto mais você aproximar dele, meu amado, esse é o problema de muitos, essa é a atuação do teu adversário, para não deixar você aproximar desse pão vivo, da palavra dele, porque quanto mais você se aproximar dela verdadeiramente, quanto mais visão você tiver da santidade, mais o seu caráter vai se assemelhar a ele. Queridos, nós criamos cobra, como diz o dito, para nos morder, porque a igreja está achando e firmando a sua fé nos dons. Muitos vão para o fogo do inferno naquele dia que arrastou multidões com seus dons, mas ouvirão do Senhor: apartai-vos de mim, porque nunca te conheci. O que demonstra um homem santo, um homem piedoso, é o seu caráter que se parece com o de Cristo. Quantos, queridos, que não são pastoreados, que você pergunta a ele qual a igreja, que já colocaram uma pasta, prega aqui, prega ali, prega lá, são conferencistas, mas não são pastoreados. Como uma pessoa pode pregar para mim se ela não aprende? Como ela pode colocar a mão na minha cabeça se eu não sei quem é o dono da cabeça dela? Como diz o meu amigo pastor Márcio. Querido, eu não sou melhor do que ninguém. Não sou mais santo que ninguém. Mas eu sou uma pessoa pensadora, eu tenho um culto racional dentro de mim. E eu entendo assim, como eu vou trazer pessoas dessa forma para ministrar para minhas ovelhas, se elas mesmas não são ovelhas, se elas mesmas não aprendem, se elas mesmas não obedecem um líder, não sabe o princípio de autoridade. E aí, querido, Paulo vai dizer: a ninguém coloqueis a mão precipitadamente. Isaías já era profeta, mas o verdadeiro arrependimento dele aconteceu quando ele resolveu ter visão do céu. O seu caráter precisava ser trabalhado. Por quê? No capítulo 6, ele descreve isso. Porque havia falhas dentro dele, somente ao aproximar do caráter de Deus, o nosso caráter vai se assemelhar a ele. Precisamos volver os nossos olhos para o alto todos os dias. Se anjos perfeitos e sem pecados proclamavam noite e dia santidade, a santidade de Deus uns para os outros, precisamos, querido, ontem uma dinâmica feita no GECEL, poderoso, que Deus abençoe, mesmo não sendo a dinâmica que deveria ser feita naquele momento pelo Estado que essa pessoa se encontra, mas ela foi corajosa, porque ela diz: eu não quero isso na minha vida. E ali, como um passo de fé, ela fez essa brincadeira. E depois ela finalizou: olha, tudo aquilo que tenta nos separar é aquilo que nos une. Os nossos defeitos, porque a palavra fala uma coisa que você não gosta na pessoa, mas mesmo nos gostando, fala uma coisa que essa pessoa te atrai para ela. Poderoso isso, querido. Ou seja, a minha falha não pode impedir mais os seus acertos do que as suas falhas. E o que tenta nos separar é o que nos une. Se nós formos maduros para entender que eu falho como você falha, por que que o seu pecado é grosseiro e o meu não é? Porque eu me flagelo pouco diante do meu pecado e quero flagelar você demais.
Anjos ali que eram santos diziam um para os outros. E por que você não se deixa ser confrontado por esse irmão que quer só te ajudar? Porque nós somos pedras vivas, edificando casa ao Senhor, meu querido. Pedra, para tirar as quinas, ela tem que se relacionar com outras pedras. A Bíblia vai dizer isso. Se o seu irmão errou contra você, vai até a ele e ali, querido, o corrija. E você acha que tem autonomia sobre você? É só o pastor, o líder. E aí você já usou, quem é você para me falar isso? Anjos ali, santos, diziam um para o outro: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ou seja santo. Aí ele repartia, seja santo também. Mas não queremos ouvir isso do irmãozinho. E Paulo vai dizer: considerai-vos uns aos outros superiores a você. Quem me molda, querido, é as ovelhas que convivem comigo. Elas aprendem comigo e eu aprendo com elas. Eu tiro as quinas dela e elas tiram a minha quina. Quanto mais nós necessitamos ter sempre um cântico no coração e testemunhar uns aos outros do amor divino. O encontro, querido, com Deus produz um intenso desejo de utilidade na obra do Senhor. Deus não te chamou para ser esquentador de banco. Deus te chamou para você ser útil. Se você, querido, não tem podido exercer o seu discipulado na igreja a qual você está no local errado. Todos, querido, se você está no lugar que o poder centralizado, está errado. Está errado, meu amado. Você tem que ter o desejo de ser útil à obra do Senhor. Deus produz um intenso desejo de utilidade da obra. Isso não é coisa sua, não é você querendo aparecer. Deus te salvou para isso. Ide, portanto, e fazei discípulo. Não te diz, ide, portanto, esquentai banco de igreja, não. Fazei discípulo. Deixe ser discipulado, porque a função do discipulador é te fazer, aleluia, conhecer o talento e aplicar esse talento que Deus colocou na vida de pessoas, na obra do Senhor. O Senhor olha do céu e não procura corações orgulhosos, mas aqueles que, como Isaías, confessam: ai de mim, estou perdido. Corações orgulhosos Deus rejeita, mas o coração que olha para dentro dele diz: ai de mim. Isaías, quando teve a visão, não diz ai daqueles, não, ele diz: ai de mim, eu estou perdido. A obra que o profeta recebeu foi extremamente desafiadora, pois o povo havia endurecido o coração a tal ponto que o juízo de Deus viria sobre ele. Mesmo com a pregação de Isaías, de tão duro estava o coração. Quem sabe se o seu coração não está obstinado, duro nesse dia. Sim, meu amado, mesmo Isaías profetizando, que interessante que o mesmo juízo foi profetizado por Jesus aos líderes judeus. Em Mateus, depois você lê 13, 14 e 15. Também pelo apóstolo Paulo em Atos 28, 26, versículo 26, versículo 27. Ou seja, é uma atitude que se repete em gerações futuras e que chegou até nós hoje. Pois dizeis: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, como diz Apocalipse 3, 17. Mas em meio, querido, em meio a tudo isso, Deus quer suscitar a esperança através da sua vida, através do seu encontro genuíno com o Senhor, através do seu arrependimento. Como termina
dizendo no verso de número 13 do capítulo 6, a semente é o seu tronco. Fala-se de Jesus aqui. Sempre haverá, meu amado. Escute isso. Não espere as grandes multidões, porque o grande avivamento, o reavivamento nunca começou de grandes multidões, começou de uma minoria. Sempre haverá mesmo que em pequena proporção um povo que teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E guarda os seus mandamentos. Você vai ser taxado de tantos nomes por guardar, se manter íntegro à palavra do Senhor. O ministério do profeta não seria de fato infrutífero. Deus não permitiria isso. Deus não permitiria que o ministério de Isaías fosse infrutífero. Hoje, meu amado, hoje temos uma grande seara. Hoje temos uma grande seara. Não dá tempo, querido, de você ficar correndo, se esquivando das responsabilidades que não o homem quer colocar sobre a sua vida, mas que Deus está se levantando. Por isso, querido, preste bastante atenção antes de você dizer que você não. Se Deus tem feito alguém ir até você e conversado com você sobre qualquer liderança, não seja covarde. Não seja como Jeremias dizendo, eu não sou capaz, eu não sei falar. Ou até mesmo se sentindo sobrecarregado. Se Deus está te dando e você diz que está sobrecarregado, você está chamando Deus de mentiroso. Porque de tantos Deus resolveu escolher você. Sim, sim, meu amado. Um povo que teme. Deus não quer que você seja infrutífero, Ele não te criou para isso. Hoje temos uma grande seara e precisamos seguir a ordem de Cristo. E a ordem de Cristo é: a quem enviarei e quem há de ir por nós. Devemos rogar ao Pai, meu amado, que envie mais Isaías para a sua obra atual. Lembra que no início eu falei que eu tenho orado por você? Eu lembro que quando eu assumi a Atalaia eu não tinha instrumentista, eu não tinha louvorista, eu não tinha diácono, eu tinha a palavra de Deus, a minha família e alguns poucos que eu encontrei ali. E eu comecei a orar ao dono da seara dizendo: Deus, há alguém que está a ponto de sucumbir dentro de alguns lugares aí. Faça achar o endereço. E eu dizia: hoje eu vou falar o endereço novo, Rua 31, número 77, ponto de referência lanchonete.top. Faça achar esse endereço. Essa pessoa que tem compromisso, Senhor, com o Senhor, essa pessoa que te busca, essa pessoa que busca mudar o seu caráter, mas não serve quando não tem ninguém melhor do que ele para fazer, ou que se diz melhor. É que o líder coloca ele, mas quando esse volta, escanteia ele de novo, e ele está ali a ponto de morrer, a ponto de voltar ao mundo, Senhor, a qual ele saiu. Não antes que isso aconteça, traga ele aqui para a igreja Jardim Atalaia, Senhor. Faça ele achar a direção dessa igreja, que tanto tem o amado sem conhecê-lo. Hoje, querido, nós temos um ministério de louvor. Hoje nós temos instrumentistas dentro da igreja. Hoje nós temos pregadores e pregadoras da palavra do Senhor. Porque se há uma coisa que arde no meu coração, querido, é levantar uma geração de homens e mulheres de caráter, homens e mulheres que entendem a voz, o clamor, que diz: a quem enviarei, a quem irá por nós. E eu tenho certeza que a geração que tem se levantado na Atalaia é a geração que tem dito: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
Querido, antes que você morra dentro deste lugar, eu quero te dizer, há uma igreja metodista wesleyana Atalaia que ora pela tua vida sem te conhecer, aguardando o Espírito te direcionar a ela, e você verá que você foi chamado para exercer o teu talento e não para esquentar banco nesse lugar. A seara é grande e eu tenho orado por ti, meu amado, o dono da seara, para te iluminar a mente e dizer até quando você vai enterrar o talento que Deus te deu, se Ele te chamou para usá-lo. Até quando? Hoje temos uma grande seara e precisamos seguir a ordem de Cristo e rogar o Pai que envie mais Isaías para a sua glória. Ei, Isaías, Deus está te chamando, Deus está te vocacionando, homens e mulheres que se colocam a serviço de Deus com humildade e de coração puro. Não poucas vezes eles questionaram: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Contudo, como Isaías, não esmoreceram diante das dificuldades. Querido, eu não desmoreço diante da dificuldade. Eu ainda tenho muitos setores da igreja que está faltando ceipeiros, mas eu nunca atraio ninguém oferecendo nada, porque eu creio que quem tem que te trazer é Deus. É o Espírito Santo. Eu não tenho que fazer promessa a ninguém. Quem veio, querido, veio e galgou e cavou o que está vivendo hoje. Qualquer filho da MW Atalaia, você pode perguntar: quem aderiu a esse lugar, aderiu porque o Espírito Santo trouxe e galgou os lugares que estão. Nunca houve oferecimento meu. Ao contrário, eu sempre falo isso: não se compare o pregador Malaquias com o pastor Malaquias. Quem conhece eu, é as minhas ovelhas, sabe como meu crivo é. Porque eu tenho responsabilidade com a sua alma, eu tenho responsabilidade com o seu talento. Porque o dono desse talento é aquele que colhe aonde não planta, e ele vai chegar um dia e vai dizer: Malaquias, cadê os talentos que eu depositei na sua confiança? E eu preciso multiplicar. É por isso que uma das coisas que encaixa o meu ministério é sempre, querido, levantar liderança, é sempre, querido, investir no seu ministério. Quem convive comigo sabe disso. Ontem eu ouvi uma filha falando um ponto negativo que ela acha em mim, que muitas vezes eu sou bravo, sou grosseiro, mas em contrapartida ela entende que eu tenho um coração amoroso para acreditar em pessoas. Sim. Será, querido? É esse grau de maturidade que temos que ter, das pessoas apontarem o meu defeito, mas eu não ficar ressentido e dizer: não, ela está me ajudando a mudar o meu caráter, a forjar a minha vida. Esse é o tema da nossa pregação na Atalaia. Saiba disso, querido, que você foi colocado um talento dentro de você, e o dono da seara está vindo e vai perguntar o dono desse talento. E a Bíblia vai dizer então que Cristo disse: rogai o Pai por ceifeiros. Sim, sim. Muitos, queridos, estão parados, paralisados, paralíticos na fé, por líderes sem visões. Paralisados, te paralisaram, te colocaram enfermos a sua fé, o seu chamado.
E eles perguntaram até quando, e você tem perguntado até quando, Senhor? Até quando você se posicionar em Deus? Até quando você vê Deus assentado no alto sublime trono e ouvir a voz dele que ecoa dizendo: quem há de vir e quem enviaremos? E você, querido, ser tocado por essa tenaz e não aceitar mais essa circunstância e ouvir Jesus dizendo: toma a tua cama e vá-te daqui. Ainda que vai ser censurado. Sim, meu amado, sim. Contudo, querido, como Isaías, sim, não se esmoreceram, não se esmoreça, não recue, não recue. Não se levante contra a sua liderança. Como andarão dois juntos se entre si não há acordo? Se não está tendo acordo, chega perto dele, abençoa ele, pede a bênção. E ore a Deus, querido, para que ele te mostre os céus abertos. Até quando, Senhor? Contudo, como Isaías, não esmoreceram diante da dificuldade, apegando-se cada dia mais a santa convicção de que o Senhor estará até o fim com aqueles que o amam. Olha o que ele diz: não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde queres que andar. Josué 1:9. Permita, meu amado, minha amada, minha filha, meu filho, em nome de Jesus, permita que a brasa do altar de Deus toque a sua vida e te purifique para dar ao mundo a última mensagem de esperança. Sim, querido, o relógio de Deus está para soar, as trombetas em Jerusalém estão para romper, o seu Salvador é aos últimos dias da igreja, e Deus está te chamando: venha exercer os seus dons no templo, venha exercer os seus dons no Gessel, venha cumprir o sacerdócio universal de todos os tempos. Deus te fez povo santo, geração eleita, povo adquirido, sacerdócio santo, para anunciar os atos poderosos do Senhor. Se a mordaça do diabo tem estado na sua boca, querido, se você, querido, é uma pessoa que verdadeiramente tem um caráter sério, porque tem pessoas, querido, que é desobediente ao líder, que não vai nas coisas da igreja, não participa das coisas da igreja, se esquiva da igreja, e aí, como coitadinho, para lamber sua ferida, fala mal do líder ainda. Está com a vida em pecado, mas quer dizer que a atitude do líder contra ele tem um caráter igual de Jacó. Não caráter de Israel, caráter de Jacó, suplantador, o que segura no calcanhar e fica ainda fermentando corações de muitos quanto o líder. Vai se consertar, vai ter visão do céu, vai aquebrantar na sua vida, vai olhar para dentro de você, vida, vai ver isso. Mas isso ele não vê. Ele quer continuar botando a mão na cabeça dos outros, pregando para os outros com a vida desconcertada. E você ainda dá glória a Deus e aleluia pro cara, para a pessoa. Aquele, querido, que encontra com Cristo verdadeiramente, aquele que encontra, purifica para dar ao mundo a última mensagem de esperança. Vigiemos, querido, vigiemos, vigiemos, vigiemos e oremos. Queridos, eu quero fazer um desafio, paro aqui, a você. Muitos alegam não saber orar, por isso não oram. Muitos alegam isso, não é assim? Mas eu vou te dar uma solução. Jesus nos deixou o passo a passo da oração. Leia aí,
Mateus 6, 5 a 8. Vou te ensinar a orar hoje, para você nunca mais ter essa desculpa. Mateus 6, 5 a 8. E eu quero ser boca de Deus na sua vida. Se a sua vida de oração está enferma, escute isso. Se a sua vida, o seu relacionamento, o seu ministério, o ministério, deixa eu melhorar, que Deus te deu, está enfermo, a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo, a partir de hoje, em nome de Jesus Cristo, todas as ataduras que têm amarrado o seu ministério, que têm amarrado o seu crescimento da palavra de Deus, o seu crescimento, a sua mudança de caráter, toda atadura, em nome de Jesus, se a sua oração está enferma, se a sua comunhão está enferma, se o ministério que Deus te deu está enfermo, se você está paralisado, em nome de Jesus, ela será curada, você será curado hoje, curada hoje, com a brasa viva do altar do Senhor. Seja tocado aí agora, seja tocada aí agora, e se você tem coragem, adore o Senhor com esse hino, faça desse louvor a sua oração agora. Se você tem coragem, querido, esvazia de ti aí agora. Se você tem coragem, e se já está vendo, e se você já está recebendo essa palavra, diga agora: ai de mim que sou pecador, ai de mim. Olhe para dentro de você agora, querido, e adore o Senhor com esse louvor, e eu vou orar com você e com você. Toda enfermidade da sua fé agora seja curado. Sim, toda enfermidade na sua fé agora, no ministério que Deus te confiou, seja curado agora, seja curada agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Receba a graça dele, receba a visão do trono, receba. Aleluias! Meu Deus! Rabaxarabandara calabaxandarábia. E calabaço lemene calabaxandarábia. Rabandure quente a calabaxandarábia. Sim, presbítero Ciderley. Sim, irmã Elisângela, Robson Dutra. Sim, que toda atadura que prende o ministério de Deus da sua vida, o talento que Deus colocou, seja curado hoje. Que a tua fé seja curada, que os seus dons sejam curados. Você tem dom, você tem talento, Deus quer usar. Deus não quer te deixar esquentando o banco. Deus quer usar a sua vida. Pois meu corpo já foi vendido como escravo. Meu Deus, rabaxarabandaraçaio. Raçoremenecá, suri andarabaço. Sinta o toque da brasa, sinta a brasa te tocando, sinta. Olhe se você já olhou para o seu pecado, para você mesmo, como Isaías fez diante da visão. Há uma brasa para te tocar nesta hora. Seja curado por essa brasa, seja transformado por essa brasa, seja liberto agora, 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 agora. Sinta na bandora. Querido, não se embriague com vinho da contenda, mas com vinho do Espírito agora. Seja tocado. Vem candará suricanto, remene calabaxandarábia. Vem, querido, vem no glória. Vem, querido, sentindo o poder, a unção, o toque da brasa do altar do Senhor. Você não é mais o mesmo. O seu caráter hoje é transformado. O seu caráter hoje vai se assemelhar com o de Cristo. Filhos aqui têm vivido isso. As pessoas têm perguntado como você cresceu, como você aprendeu, como você mudou. É o caráter de Cristo. Ao se aproximar de Cristo, nós vamos obter o caráter dele. Vai estar em nós.
Riabadacalabaxandarébia. Racalabaçurimenecalabaxandarábia. Pastor, qual o segredo desses meninos que eu vi caminhar, mudarem? Pastor, qual o segredo? O segredo é o Senhor? Não. O segredo, querido, é entender que ao aproximar dele, o meu caráter tem que assemelhar o dele. Eu tenho que ter em minha vida o caráter de Cristo. Não adianta, querido, eu viver com Bíblia debaixo do braço e viver uma vida de pecado, uma vida sem caráter, uma vida sem posicionamento. O que adianta, querido, eu não fazer uso de bermuda, eu não fazer uso de calça, mas o meu caráter é o caráter de outra hora, mentiroso, enganoso. Meu amado, a transformação não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Deixe ele tocar no seu caráter. Não adianta você ser como Jacó, ser bem sucedido na casa de Labão, entrar com a mão na frente ou atrás e sair carregando muitas coisas, mas o seu caráter continua ainda sendo Jacó. Deus não quer Jacó, Deus quer Israel. Deus quer pessoa que ele pode tocar e ser transformado. Deus não quer profeta, querido, que tenha lábios impuros e vidas profanas. Deus quer profeta que o seu caráter se assemelhe ao caráter dele. Sim, sim. Rabacharabandacalabá. Querido, só você que quer ir agora, só você que quer ir agora ter o seu caráter semelhante ao dele, você vai orar comigo. Você vai querer ver o céu agora. Você vai querer ver Deus assentado no trono como eu estou vendo. E ver, querido, e ouvir, e que toda surdez espiritual, toda paralisia espiritual, toda mudez espiritual, toda cegueira espiritual e paralisia vai sair agora da sua vida, porque você vai passar a ouvir, aleluias, a voz de Deus dizendo: a quem há de ir por nós e a quem enviaremos. Ore aí agora se você tem coragem. Ore aí agora conversando. Deus fez você olhar para dentro de você e ver algumas mazelas que está aí dentro, que está te impedindo de romper. Para de jogar a culpa no líder se você não quer mudar. Para. Eu trato o caráter aqui que assim, que pecou, mas acha que o líder até errou na atitude que teve, mas isso não apagou o erro que a pessoa mesmo cometeu com ela própria. Para de jogar nas pessoas aquilo que você precisa ter vergonha na sua face e dizer, como diz a missionária Márcia, tomar uma caneca bem cheia de vergonha na cara e dizer: eu pequei, eu preciso mudar, eu preciso confessar o meu pecado e largar ele e deixar ele. Eu preciso. Aí eu tenho uma vida desconcertada, um caráter deformado e quero que o líder me deixe pregar, quer que o líder me deixe cantar e culpo o líder e não me culpo. É muito fácil. Então ore se você tem coragem. Deus, eu não entendo o meu agir. Aquilo que quero eu não faço, e aquilo que não quero estou sempre praticando. Deus, eu vejo os céus e eu olho para dentro de mim agora, Senhor. Como eu preciso do teu amor, como eu preciso do seu perdão. Ai de mim, Senhor, que vou perecendo. Ai de mim, Senhor, que vou perecendo. Ai de mim que vou perecendo. Ai de mim. Ai de mim que vou perecendo, Senhor. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas ignorâncias, os meus flagelos. Perdoa-me, Senhor. Pai, verdadeiramente o Senhor sabe que eu orei, Pai, antes de pregar domingo, porque um sentimento me invadiu, Deus, e aquilo, ó Pai, eu entendi como a seta do inimigo, e eu só orei ao Senhor dizendo: Deus,
Não me deixe assumir aquela tribuna para ferir ninguém, para magoar ninguém. Se for para isso, não me deixe sair daqui, Senhor. E é isso que é a minha oração, Senhor. Não me deixe, Deus, usar desse meio televisível aqui, Senhor, ou do altar ali da igreja para provocar feridas, mas para sarar, ó Pai, as feridas, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Eu sei quem eu sou e quanto eu preciso de Ti em minha vida. Ai de mim, Senhor, que vou perecendo, Deus. Deus, que eu não seja um julgador do pecado alheio, mas que eu julgue os meus próprios pecados e sentencie ele em Ti, Deus. Ajuda-me, Senhor, a pregar a mensagem de esperança que o Senhor precisa transmitir a essa geração. Em nome de Jesus, Senhor, ajude essa pessoa que ora como eu, Senhor, agora. Ajude esse esposo, esse obreiro, esse pastor, esse diácono, esse presbítero que está orando como eu agora, Senhor. Conversando e vendo, ó Pai, as suas mazelas, Deus. Nos ajuda a nos transformar a cada dia. E que toda reluta do velho homem, da velha mulher, saia de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga aleluia. Diga louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluias. Aleluias. Que Deus fortaleça o seu espírito agora. E que nesse militar de carne e espírito, o seu espírito prevaleça. Que ele ganhe, querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, estamos chegando, minha amada, meu amado. Obrigado você que ficou até agora. Cada um que passou aí. Não vou citar nomes porque eu posso esquecer de alguém. Amém? Olha, compartilha essa live. E se tem alguma coisa que você quer se abrir, me chama no privado. Eu quero te escutar. Eu quero orar com você. Eu quero te abençoar. Você que está afastado da presença de Deus e quer voltar hoje, deixa eu orar por você. Ore junto comigo e fala: Deus, estou arrependido aqui, que eu me ausentei da sua casa até agora, do local de culto onde eu era tratado e não sabia. Eu quero voltar hoje, Senhor, e quero confessar a Ti os meus pecados, as minhas iniquidades. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, perdoa os meus pecados, reescreve o meu nome no livro da vida. Você quer confessar o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Diga comigo: Senhor meu Deus, eu confesso a Ti os meus pecados. Arrependido, venho até a Ti, clamando a misericórdia do Senhor e pedindo ao Senhor: apaga os meus pecados com o sangue do Teu Filho. Escreve o meu nome, Senhor, no livro da vida com o sangue do Teu Filho, porque hoje eu confesso Ele como meu Salvador, único e suficiente. Eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor. Que os meus pés, que o meu corpo, que os meus ouvidos, meus lábios, meus olhos, minhas mãos, as minhas pernas, me conduza todos os dias para o local de culto, para crescer ainda mais na Tua graça e exercer o chamado, o talento que o Senhor colocou em mim, de ir, portanto, e fazer de discípulos, pregando, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, querido. Pronto, está feito. Querido, você que pode, seja um parceiro da Igreja Metodista Wesleyana, através do WhatsApp, 033-988-12-67, eu te passo aí todas as formas que você tem para ser um parceiro dessa obra. Através da agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2, do Banco do Brasil, você pode fazer seus depósitos também. Envie só o comprovante de depósito para mim, tá certo? Da sua colaboração. Ore por essa igreja, venha ser um membro. Se aí não tem espaço, querido, aqui está sobrando para Deus operar na sua vida. Se você nunca ouviu uma mensagem como essa, permita que a Igreja Metodista Wesleyana Jardim Atalaia trate o seu caráter.
vem estar conosco no local de culto. Temos culto à sexta-feira, a partir das 19 horas, pais de joelho, filhos de pé, e às 19h30, grande culto Liberta-me de Mim. Também, querido, temos aos domingos, a partir das 18 horas, Escola Bíblica Dominical, e às 19 horas, grande culto de celebração, aonde nós traremos até o altar as nossas primícias, agradecendo a Deus ali pelo celeiro farto que Ele tem dado às nossas despesas. Que Deus abençoe teu dia, que Deus faça resplandecer sobre ti o rosto dele e tenha misericórdia de ti, que Deus eleve a face dele sobre a sua face e te dê a paz. Querido, não se esqueça, adquira um dos exemplares da Bíblia Sagrada, amém? 033 988 12 6732, você vai estar abençoando a obra missionária na vida da nossa irmã Márcia Gomes. Então 033 988 12 6732, sem taxa de entrega, chega aí na sua residência. Beijo no seu coração, até quinta-feira às 9h30 da manhã. Que Deus abençoe todo Itamaraty de Minas que nos está nos assistindo aí. Amo vocês, a graça esteja sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Até quinta, com a live Café com Pão. Paz do Senhor!